É de passagem. O Guilherme Oliveira, a gente abriu o Bora Brasil com o Ronald Gimenez, né, falando sobre a questão do roubo de alianças, né, que virou, infelizmente, uma febre em São Paulo e na região metropolitana. Ele foi para lá, para Osasco, aqui na região metropolitana, na Grande São Paulo, para atualizar esses dois casos que você citou, dessas duas pessoas que foram vítimas desses assaltantes ontem. Conta aí pra gente, Guilherme, boa tarde. Oi, Gui. Tudo bem, Joel? Boa tarde para você, para Ana, para quem nos acompanha aqui no Bora Brasil. Os dois bandidos que realizaram esses ataques, essas tentativas de roubo de alianças em Osasco, na Grande São Paulo, estão foragidos, não foram encontrados e nem identificados. Houve uma notícia dessa manhã da prisão de um desses criminosos, mas eu estive pessoalmente na primeira seccional de Osasco nesta manhã. Conversei com o delegado responsável pelas duas ocorrências, o Leonardo Salem Ribeiro, e ele negou, disse que não, que foi um erro de comunicação da Polícia Militar. Esses bandidos não foram identificados, muito menos presos. Então, a polícia trabalha para isso, são 3 equipes da primeira seccional de Osasco nas ruas da cidade para tentar identificar e prender esses dois criminosos, que um caso foi de manhã e outro na noite de ontem. A gente começa falando do caso da manhã, um idoso que foi atingido por um tiro no rosto depois que ele caiu sobre a moto desse bandido. O criminoso chegou, anunciou o assalto, só que o idoso ele estava caminhando com um cachorro. O cachorro se assustou com a chegada da moto e deu um puxão na coleira. Nesse momento, o idoso se desequilibrou e caiu. E aí o bandido deu um tiro no rosto dele e ele fugiu sem levar aliança, sem levar nada. Esse bandido não foi encontrado. O idoso foi levado ao Hospital das Clínicas pelo helicóptero Águia, e a informação que a gente tem é que o quadro de saúde dele é delicado. Antes de atacar esse idoso, o bandido já tinha conseguido roubar uma aliança minutos antes. Já na noite de ontem, um outro criminoso atacou um homem que também estava caminhando com um cachorro. E de acordo com o delegado Leonardo Salem Ribeiro, esse homem é um policial militar que já estava ali de folga caminhando com um cachorro, só que ele reagiu. Num momento de distração do bandido, esse homem entrou em luta corporal com o criminoso, mas aí o bandido conseguiu se desvencilhar e efetuou 4 disparos contra o homem, que foi socorrido, levado ao hospital e felizmente está bem. O quadro de saúde é estável, nenhum tiro atingiu uma parte vital ali do corpo. Esse bandido também não foi encontrado. Infelizmente é uma epidemia disso, né, na região metropolitana de São Paulo, esses bandidos que atacam, roubam alianças. Só que a gente sempre reitera por aqui, esse crime só acontece porque tem gente que compra ouro sem nota fiscal, sem procedência, do receptador. O receptador compra a aliança do bandido, depois derrete esse ouro e depois revende por um preço muito melhor do que no mercado, porém sem procedência. A gente ouviu hoje mais cedo, no Manhã Bandeirantes, o Oswaldo Nico Gonçalves, secretário executivo da Segurança Pública do Estado, e ele disse que é preciso, primeiro, endurecer a pena contra esses receptadores e também endurecer a pena para evitar que bandidos fiquem sendo soltos toda hora. A polícia prende, a justiça depois vai lá e acaba soltando. Vamos ouvir o Nico. Nós temos que mudar a lei do crime de receptação, que é muito branda a pena e o pessoal acaba se livrando solto até, e isso fomenta a compra e venda aí de aliança, correntinha, essas coisas assim. E eu posso garantir para você, de 70% a 80% do pessoal que a gente pega praticando crime, tinha sido preso no ano anterior, estava solto por algum benefício da lei. Tem que ter um pacotão lá no Congresso, falar assim, ó, vamos parar tudo aqui, vamos voltar à segurança pública. A lei existe. Vamos tirar os benefícios que tem para o pessoal realmente cumprir a lei. Porque a gente trabalha com uma porta giratória, o juiz é obrigado a cumprir a lei, o promotor, o defensor público, e acaba aí todo mundo indo para a rua num tempo curto. Quer dizer, eles têm medo da polícia, mas eles não têm medo da justiça, porque eles sabem que vai ser solto com algum benefício. Bom, é isso, Joel e Ana. A gente pediu para a Secretaria da Segurança Pública do Estado números de roubos de alianças no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado, mas esse balanço a gente vai ter que aguardar ainda, porque só via lei de acesso à informação, pessoal. É um pedido que é um levantamento específico, né, que vai ser feito pela Secretaria de Segurança Pública. A gente vai ficar aqui no aguardo. Obrigada, viu, Guilherme? Tchau, Guilherme.
Valeu, até, uma honra. Mas todos os meses, a Secretaria de Segurança Pública divulga os indicadores de criminalidade de São Paulo. Número de roubo de carro, tem alguns que não entram nesse levantamento, né? Mais recentemente foi incluído nos últimos anos, né, violência contra a mulher, então a gente vê esses balanços. E, no geral, os crimes diminuíram no Estado. Isso é um fato, Joel, né? A sensação de segurança aumentou? Não, para mim não aumentou. Para você aumentou? E o delegado Oswaldo Nico fala sobre isso, na visão dele, por que a sensação de insegurança ainda se mantém. Vou te falar aqui da Zona Central. A gente conseguiu baixar mais de 60% o índice de criminalidade aqui, no centro de São Paulo. Caso a Operação DG, a Operação Delegada, você vê o pessoal na hora de folga, recebe um dinheiro a mais, vem trabalhar. Isso significa bastante para o policial, que ele faz, vamos dizer, um bico autorizado, ele recebe no Olerite, né, o pagamento ajuda o policial, e aqui o centro está bem policiado. Se você andar pelo centro hoje, ontem eu fui na faculdade de Santa Cecília, lá em Santos, todo mundo elogiou o centro de São Paulo, que dá para andar. O pessoal que mora aqui no centro, estuda lá, fala, poxa, que legal, tá dando para andar no centro. E eu vejo grupos, quando eu saio da secretaria aqui, grupos de estudantes visitando as obras de arte que tem pelo centro. Está voltando. Mas transmitir a sensação que tá bom é difícil, porque quando acontece um fato negativo, porque acontece, ele é altamente divulgado. Por exemplo, lá em Nova York, Giuliani conseguiu baixar 30% o índice de furto e roubo em Nova York. Aqui, lá fizeram uma estátua para o Giuliani. E aqui nós já baixamos 60% e ninguém dá valor. Então, o delegado Oswaldo Nico, número 2 da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, usa um exemplo muito específico, que é o do centro da cidade. E tem região que você anda no centro, você realmente vê que é muito policiado. Assim, é um quarteirão, uma viatura da polícia, 2 quarteirões, uma viatura da GCM. Então, isso é uma prova, Joel, de que o policiamento ostensivo é o que resolve. Porque muito se falou sobre o centro ganhar vida à noite, e realmente, né, é bom, mas movimento não é garantia de nada. Tá aqui o caso do Ronald para provar. Você ter estabelecimento aberto, luz do dia, não significa nada. O que muda a realidade de uma região é policiamento ostensivo. Será que tem que duplicar, triplicar o número de agentes para esse policiamento em São Paulo? Não sei, mas talvez seja a saída, né? E paralelo a isso, é claro, você tem que fazer ou começar a praticar o que o Dr. Nico disse. Você criar condição mesmo de manter, presta atenção, manter quem comete crime grave preso. Não é crime como um todo. Grave. Não é crime como um todo, gente. Não é assim que tem que prender 5 milhões de pessoas. Não é por aí. É prender quem é muito diferente. Quem é bandido, quem é criminoso, que arrisca sua vida. O cara que mata pessoas, que atira a esmo, comete roubo, latrocínio. Tem que criar uma política de exceção para casos de exceção. Esses bandidos não podem ficar soltos. O cara tem que ficar preso pelo menos, no mínimo, 10 anos depois de cometer um roubo à mão armada. Aí você começa a pensar em resolver. Senão, não há policiamento que resolva também. São coisas que têm que caminhar de forma conjunta. Tem muita coisa boa sendo feita? Tem. Vou te dar um exemplo. Um número que inicialmente ele te assusta, mas que você avançar um pouco para dentro dele, você vai entender. Feminicídio, infelizmente, cresceu. No estado de São Paulo, por exemplo, houve um crescimento de 4%. Na cidade de São Paulo, 19%. Foi recorde até agora esse ano. Exatamente. E tentativa de feminicídio está mais ou menos nesse patamar, de um crescimento de algo próximo de 20%. Tentativa de feminicídio no Brasil. Por que cresceu a tentativa de feminicídio? Há uma explicação técnica para isso. Porque os meios de proteção à mulher estão mais efetivos. O sujeito vai para matar a mulher e nem sempre consegue. Porque ele é impedido. Ou pelo botão do pânico, ou pela tornozeleira eletrônica, ou pela patrulha de defesa da mulher. Sim. E aquilo que seria um feminicídio se transforma em uma tentativa de feminicídio. Então é mais um passo dado nesse sentido. Entendeu? É a gente seguir desse jeito, criando essas ferramentas, cobrando sempre um policiamento maior e paralelo a isso, paralelo e colocando como ponto de partida e preponderante. Criar meio para prender o bandido que comete o roubo à mão armada, o que comete o latrocínio, que é a mesma coisa, né? Prender e deixar o cara preso mesmo por um período considerável. Não eternamente,
mas deixar o sujeito pelo menos 10, 20 anos, alguma coisa assim, recluso. Só assim para você ir diminuindo. Não tem outro jeito.